Aleluia. Cumprimento a igreja na graça e a paz de Jesus, amém? Mateus 27, de 33 a 54. Então, por que eu estou pedindo isso aqui? Embora os irmãos vão abrir a sua Bíblia, mas eu quero, num gesto de referência a essa palavra, que os irmãos fiquem em pé e nós vamos ler juntos a mesma versão, porque cada um tem uma versão bíblica, né? Então, hoje a gente quer fazer diferente. Embora o entendimento é o mesmo, mas mesmo você estando com a sua Bíblia, Mateus 27, de 33 a 54. Fica em pé, em reverência à palavra de Deus. Vamos estar lendo aqui juntos, né? Quando chegaram, vamos lá, todos juntos, né? Quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, deram-lhe de beber vinho, mas ele, provando, não quis beber. Então, depois de o crucificarem, repartiram as vestes dele, lançando sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitaram sorte. E, sentados ali, o guardavam. Puseram-lhe por cima da cabeça a sua acusação escrita: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Então foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destrói o santuário e em 3 dias o reedificas, salva de ti a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. De igual modo, também os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: E a outro salvou, a si mesmo não pode salvar? Rei de Israel é ele? Desça agora da cruz e creremos nele. E confiou em Deus, livre-o ele agora, se lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E mesmo lançaram em rosto também os salteadores que com eles foram crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9. Cerca da hora 9, bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Ele chama por Elias. E logo correu um deles, tomou uma esponja, ensopou-a em vinagre e, pondo-lhe numa cana, dava-lhe de beber. E outros, porém, disseram: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. De novo bradou Jesus com grande voz e entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2, de alto a baixo, a terra tremeu, as pedras se fenderam. E dos sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. E, saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Mais um. Ora, o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que aconteciam, tiveram grande temor e disseram: Verdadeiramente este era filho de Deus. Amém. Pode sentar, vamos dar uma salva de palmas. Mesmo sentado, com as curvas sua fronte, vamos orar. Senhor, quero agradecer, meu Deus, por mais um domingo estarmos aqui na casa do Senhor,
depois dessa ministração do louvor, depois da leitura dessa palavra, meu Deus. Eu peço agora que o Espírito Santo venha nos revelar, Senhor Deus, todo esse entendimento da palavra que o Senhor preparou para nós nessa noite, Pai. Nós queremos receber de Ti, Pai. Agora, Senhor Deus, nós queremos, Senhor Deus, que todas as mentes sejam reservadas a Ti, todos os ouvidos abertos para ouvir a Tua voz, Pai. Que não haja nenhum espírito de dispersão em nosso meio, mas que a nossa atenção seja para Ti. Nós queremos ouvir a Tua voz. Aí o esclarecimento dessa palavra, fala conosco, Pai. Nossa igreja, o Teu povo ouve, Pai. Nós Te agradecemos, Pai. Venha, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa palavra é tremenda, né? Porque ali diz todo um ritual do acontecimento da morte de Cristo na cruz, né? Então eu queria dizer para vocês o seguinte: a ministração dessa noite, vamos estar referindo essa palavra. Queria que vocês prestassem muita atenção, realmente o menor assim, movimento possível, porque tem muita revelação nessa palavra e eu vou estar explicando às vezes com detalhes, e queria que os irmãos entendessem, porque é uma revelação muito grande que Deus vai trazer para nós, se você assim o desejar. Amém? Então, primeira coisa, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo aqui que, nesse momento aqui todo que nós lemos, Jesus está cumprindo a vontade do Pai. Então, vocês viram que antes desse momento de Jesus ser levado para o sacrifício na cruz, ele por 3 vezes ele foi orar ao Pai, lá no jardim, para poder pedir para Deus: se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Jesus entendeu que Deus tinha um propósito. Eu tenho certeza que todos aqui entenderam que tem um propósito muito grande da vinda de Jesus, que se fez homem, habitou entre nós. Tem um propósito muito grande. E Jesus havia entendido esse propósito, que esse propósito ele vai até o último instante, até quando ele diz, está consumado. E ele entrega seu espírito a Deus. Então, aqui, eu quero dizer para vocês o seguinte: se Jesus, por tudo que ele passou, por tudo que ele fez, Deus compensou ele, colocando a ele um nome que está acima de todos os nomes, perante o qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará ao Senhor. Deu-lhe o poder de julgar naquele dia final, tá? Ele vai sentar no trono para julgar todos. Então, Deus o compensou de uma forma assim tremenda, né? Quando reconhece que o que Jesus fez, ele foi até o fim. Da mesma forma, eu quero dizer para vocês que quando a Bíblia fala que nós, aos cristãos, aquele que vencer, né? Apocalipse fala, ali Mateus fala, ao que vencer, dar-lhe-ei a coroa, né, da vida. Ao que vencer, comerá da árvore da vida. Ao que vencer, receberá aquelas pedras com o seu nome. Então, existe também um propósito na nossa carreira cristã. E isso Deus vem falando conosco, né? E essa palavra aqui que nós lemos vai ser a referência para que a gente possa estar atendendo ao coração, no coração de Deus, né? Estarmos assim como vencedores. Então, nós vamos estar entendendo nessa palavra o que nós precisamos na nossa vida cristã para cumprir os propósitos de Deus. Você já sabe que você não veio ao mundo por acaso. Deus preparou, né? Fez um plano especial, né? Antes da fundação do mundo, ele já tinha calculado, preparado a sua vida, a minha vida, a sua família, quem seria o seu marido, sua esposa, seus filhos. Deus já tinha preparado tudo. Então Deus tem um propósito para cada um de nós. Agora, esse propósito que está no coração de Deus, nós temos que pensar e entender como é que nós cumprimos esse propósito. Como é que nós vamos chegar lá no fim, né? E agradando o coração de Deus. Então, os vencedores, aqueles que vão chegar ao final, né? Que vão poder desfrutar, né? do reinar o milênio com Jesus. Depois, né, nós vamos ter aqui o milênio que Jesus vem para habitar a terra. E os vencedores, aquele que for fiel, os vencedores
vão reinar com Jesus. Então, para nós alcançar a intimidade com Deus que nós temos buscado, para nós alcançarmos assim o fato de termos assim uma vida vencedora e sermos eleitos para reinar com Cristo, eu quero que vocês entendam bem aquilo que nós vamos trazer para vocês nessa palavra. Então, qual é de fato o grande propósito de Deus na minha e na sua vida? Você já parou para pensar? Deus tem um propósito. Eu vejo assim tantas pessoas nesse mundo, né? E Deus tem um propósito para cada um. Tem um propósito para mim, para você, mas para cada ser humano que nasceu, Deus tem um propósito. Sabe qual que é o maior propósito de Deus? Formar Cristo em nós. Deus, ele assim, resume tudo que nós vamos falar aqui, resume-se em formar Cristo em nós. Então, quando nós lemos lá em João 17:3, não precisa abrir a Bíblia, diz assim, a vida eterna é esta, diz a palavra de Deus, que te conheçam a ti, o único Deus vivo e verdadeiro, e ao seu Filho Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Então, Jesus vem para apresentar o Pai, e para revelar quem é o Pai, né? E nós precisamos conhecer Jesus, porque quem vê Jesus vê o Pai. Então, todo o trabalhar de Deus na minha vida, na sua vida, é para que nós sejamos formados em Cristo Jesus. Então, todo o propósito de Deus, nós vamos ver aqui, né? Então, é para que Cristo se forme em nós. Agora, qual é o grande problema? Os nossos desafios são as lutas que nós enfrentamos para que isso aconteça, né? Todas as lutas, medos, né, que nós passamos assim, é o quê? É a falta de Cristo em nós. Tudo que nós passamos de temor, daquilo que nos assim, traz assim, insegurança, é falta de Cristo em nós. Lembra lá no barco, né, quando veio aquela tempestade, Jesus estava dormindo, que os discípulos acordaram Jesus, você não vai fazer nada, né? Falei, tá, gente de pouca fé, né? Entendeu? Então, eles estão ali, né? Então, é falta de Cristo. Se eles entendessem quem estava ali no barco era Jesus, eles falavam assim, esse barco vai voar, vai passar por espuma da onda, mas não vai acontecer nada, porque Cristo está em nós. A falta de Cristo em nós é que traz insegurança, que traz medo, que traz assim, aquela pavor, né? Então, quanto mais Cristo na sua vida, mais você vai estar sendo transformado naquilo que Deus preparou, e maior você vai ser em Deus. Esse é o propósito que Deus tem nessa ministração. Nós vamos caminhar para isso aqui, né? Mais útil você se torna, mais você prova a Deus, das bênçãos de Deus, quanto mais Cristo você tiver na sua vida. Então, você vai se tornar um filho maduro. Esse é o propósito de Deus, né? Todos nós nascemos bebês, crescemos, tornamos adultos. Na vida espiritual é a mesma coisa. Nós nascemos, quem conheceu a Jesus recentemente, né? Nós temos a irmã que faz aí uns 2 meses, né, que aceitou Jesus. Como é que é o seu nome mesmo? Blusa amarela? Como é que é o seu nome? Joseli. Ela, há pouco tempo, né, que ela entregou a sua vida para Cristo. Talvez aqui tenha alguém que também fez isso recentemente. Então, a Bíblia fala que você já é filho, né? A Bíblia fala que você já é filho. Mas, enquanto você é criança na fé, você ainda não tem o acesso àquilo que Deus preparou para nós como filhos. Então, você ainda não está apto a desfrutar. Então, porque quando você cresce e avança, você vai recebendo aquilo que Deus preparou para você, para mim e para nós todos. Então, isso é muito interessante. Então, você não pode desfrutar da herança de Deus enquanto nós somos crianças. Então, a palavra diz que nós vamos governar o milênio com Cristo. Mas ele vai querer criança com ele? Não, os adultos, aquelas pessoas que estão formadas em Cristo. Tá? Então, quanto maduro, todos nós somos filhos.
mas o filho ainda não tem aquilo que o pai ofereceu para ele, tem poder, tem condições para ele desfrutar, porque ele ainda é criança. Então, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, pegar a casa do pastor Rodrigo com o Rafael. O Rafael, externamente, a primeira coisa, ele já é filho assim que ele nasceu, não é verdade? O pastor Rodrigo é pai e o Rafael é filho assim que ele nasceu. Aliás, falando em nascimento, né? Ontem a igreja ficou muito feliz aí com o nascimento da Júlia, né? Nós oramos no domingo passado. Ontem nasceu a filhinha do irmão Rodriguinho e da Bianca. Foi tudo bem, né? E eu creio que logo elas vão estar em casa. Então, nós vamos seguir com um exemplo aqui do nosso, no caso aqui do pastor Rodrigo e do Rafael. Assim que o Rafael nasceu, ele já é filho. E ele, como filho, ele tem todo o direito de filho. E o pastor Rodrigo, assim que ele nasceu, é pai. É um fato, né? Então, mas o que acontece? Fisicamente, no exterior, ele já se parece com o pai. As pessoas falam, olha lá, a cara do pai, né? Mas só que ele ainda não fala como o pai. Por quê? É a convivência, né? Na verdade, assim que ele vai crescendo, ele vai conhecendo, aí vai pegando o jeito do pai, né? Então é assim. Quando nós crescemos, nós começamos a pegar os hábitos do nosso pai, né? É natural que isso aconteça. O sotaque, à medida que você vai vivendo, vai convivendo, você vai crescendo, vai desenvolvendo, você vai ficando parecido também no sotaque. Quantas vezes ligavam lá em casa, quando o Rodrigo ainda era solteiro, e ele atendia o telefone, pastor Aguiar, não, Rodrigo... Rodrigo, não, pastor Aguiar. Então a voz dele, né? Ele já adulto, já ficou parecido com o pai. O Rafael é filho, mas ainda não desenvolveu. Então, à medida que o Rafael vai crescendo, ele vai ficando parecido com o pai. Por fora ele já é, mas por dentro, né? O sotaque, o jeito de ser, o jeito de falar, o jeito de ver as coisas, não é assim? O pai vai ensinando, vai passando, naturalmente a convivência com o pai vai formando o caráter do filho. O filho, quando crescendo, ele vai crescer, e ele vai chegar a um ponto que, quando eles estiverem andando junto, vão falar assim, poxa vida, né? Ninguém não falaria que é pai e filho, porque não só externamente, como internamente. O jeito de ser, o caráter, o jeito de reagir às coisas, porque ele vai aprendendo com o pai, vai se formando no pai, né? Então a criança chega numa idade, ele vai chegar a uma idade que ele vai estar muito parecido com o pai, mas por enquanto ele é filho, ninguém diz que não é, porque é um fato. Como nós nascemos de novo, nós somos filho. Ninguém pode duvidar que você é filho de Deus, porque à medida que você nasceu de novo, você aceitou Jesus como o Senhor da sua vida, você é filho. Mas ainda, só na imagem, né? Mas assim, no interior, nós temos coisas para mudar, para conhecer, para ter o sotaque do pai, para poder as pessoas falar, poxa vida, né? Aí sim, né? Nós estamos vendo aqui até o sotaque. Lembra dos discípulos que andavam com Jesus? Quando acusaram Pedro, você é um deles, seu sotaque de Galileu não engana, né? A convivência, né? Então, o filho, quando ele é pequeno, ele já se parece com o pai, né? Mas ainda é uma criança. Ninguém pode tirar isso, que o filho ainda é uma criança. Mas na medida que ele vai conhecendo o pai, à medida que ele vai passando tempo com ele começa a desfrutar das mesmas coisas que o pai desfruta, começa a ver as coisas que o pai faz. Então ele vai crescendo, ele vai parecendo cada vez mais com o pai, também no seu interior. E vai chegar no momento que ele é adulto. Assim como o Rodrigo, quando chegou à fase de adulta, e as pessoas falavam assim, poxa vida, né? Toda hora eu ligo na sua casa lá, penso, estou falando com você, está falando com o Rodrigo? Quando é o Rodrigo, é você. Então, você fica, quando você chega na idade adulta, você já fica muito parecido com seu pai. Então, isso é assim, numa família saudável, natural que isso aconteça,
e também na vida espiritual que nós vamos ver aqui. Agora, Gênesis 1, 26. Quando foi na criação do mundo, né, a palavra diz assim: façamos o homem, Deus falou lá, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né? Tenha ele domínio sobre todas as coisas. Então, quando foi feito o homem, quando Deus criou o homem, ele fez já desde a eternidade parecido com ele, a sua imagem e a sua semelhança. E como Deus é espírito, o homem foi feito espírito. Depois Deus fez o corpo e soprou uma alma vivente nele, e o homem, antes do pecado, ele era corpo, alma e espírito. Espírito, corpo e alma. Depois o homem, com o pecado, ele caiu, e aí passou a ser somente corpo e alma, até ele nascer de novo em Cristo e receber de novo corpo e alma e espírito. E aí, no capítulo 2, no verso 1, eu queria que vocês entendessem bem isso aqui. Capítulo 2, verso 1, depois que foram acabadas toda a criação de Deus, né? Depois que ele criou o céu, a terra e todo o seu exército, depois de ter terminado tudo, no 7º dia da sua obra, o que Deus fez? O que ele fez? Descansou. Aí, vou fazer uma pergunta para vocês. Mas Deus cansa? Como é que você diz que Deus descansou? A palavra diz que Deus descansou. Deus não cansa, ele não se fadiga, né? A palavra diz lá que ele é o guarda de Israel, que não se cansa nem se fadiga. Esse é o nosso Deus. Mas por que a palavra aqui diz que Deus descansou no 7º dia? Então, a Bíblia não está falando de alguém que está cansado. Às vezes a interpretação nos leva a entender isso mesmo, que Deus estava cansado, trabalhou tanto, agora criou todo esse mundo, deu tanto trabalho, que ele resolveu descansar, né? Por que ele descansou? Porque ele conseguiu o propósito dele, ele descansou do propósito. Quando você tem uma tarefa, você não fica preocupado. Enquanto você não conseguir aquilo lá, tem um irmão aqui, o Renato, que ele quer fazer lá algumas obras de arte lá nas filmagens, na edição lá. Enquanto ele não consegue, ele não descansa, né? Mas não é que você estava cansado, você estava focado naquilo, né? Não, enquanto eu não terminar, eu não descanso. Não é que você está cansado, não é verdade? Você está focado. Você está ali, destinado àquela coisa tão importante para você, que você nem para comer. Aí Deus descansou. Não que ele estivesse cansado, ele concluiu o seu propósito. Amém? Vocês entenderam a palavra descansar? Porque tem gente que vai falar, poxa vida, né? Um lado fala que Deus, né, não se cansa, não se fadiga, outra hora ele descansou. Então, é só para a gente tirar essa dúvida de vocês, né? Agora, a palavra no dicionário hebraico para descansou da sua obra, né? E a palavra obra no hebraico, ela tem assim uma tradução de malakahá, que significa, né? A palavra obra significa trabalho, obra, mas ele tem uma outra coisa. Estudando a palavra que tem uma raiz, significa mensageiro representante. Então, na raiz da palavra malakahá no hebraico, tem uma outra palavra malaka, que significa mensageiro e representante. Deus não descansou enquanto ele não criou o seu mensageiro e o seu representante aqui na terra. Somos nós. Amém? Essa foi a grande obra de Deus. Deus criou o universo, criou os céus, a terra, criou todas as coisas, tudo aquilo que você vê, né? É criação de Deus. Mas a maior obra de Deus, e ele, quando ele criou o homem, falou assim, viu isso que era muito bom, né? Porque Deus criou ali aquilo que ele queria, o propósito maior dele era o seu representante aqui na terra, e ele nos fez a sua imagem e semelhança.
E ele concluiu a sua obra ali, no 7º dia. Ele poderia ter concluído no 4º, no 5º, descansado, aliás. Mas não. Enquanto eu não fizer o meu representante, né, o meu mensageiro, aquele que vai ser a minha figura lá na terra, aquele que vai falar por mim, aquele que vai ter a minha missão, a função, então Deus não descansou. Então esse é um objetivo interessante, né? Que nós somos mensageiros de Deus, somos aqui os representantes de Deus aqui na terra. Então, isso aí está descrito lá no livro de Gênesis. E Deus queria que quando o homem estivesse andando assim, ele fez a imagem e semelhança de Deus, para que quando o homem estivesse andando aqui pela terra, qualquer um olhava e falava assim, olha lá Deus andando aqui na terra, né? E nos visse, olhando a nós, visse Deus. E isso foi o plano de Deus. Mas, quando o homem cai no pecado, nós sabemos que o homem pecou, e esse propósito, nesse momento, ele ficou paralisado, porque o homem deixa de ser a imagem e semelhança de Deus, porque ele já não é mais espírito, não é isso? O que Deus falou? Se comer dessa fruta aí, essa árvore do conhecimento do bem e do mal, você morre. E aí o homem desobedeceu, e ali morreu espiritualmente, então ficou desligado de Deus. Então ficou só corpo e alma. Então o homem deixou de ser a imagem e semelhança de Deus. Então nós sabemos que nesse momento, lá em Gênesis 3,15, a palavra diz que Deus preparou o Redentor. Viria então da mulher, varão, que pisaria a cabeça de Satanás, né? Que seria aquele que seria a vinda, já previu ali a vinda de Jesus, vai reconectar o homem a Deus. Então isso aqui é uma coisa assim que vocês já aprenderam muito, né? E o homem, ele foi perdido de Deus, ele seria achado de Deus por conta de que seria reconectado. Então o propósito de Deus só vai se cumprir quando Cristo vem, quando Cristo passa por tudo que ele passou, para então trazer a condição do homem ter acesso a Deus, quando o véu se rasga, né? E o homem tem acesso a Deus. Então ali é a grande conquista do propósito de Deus, através do sacrifício de Jesus. Então o momento da morte e da ressurreição de Cristo, que nós já vimos aqui, né? Está para acontecer algo poderoso no plano de Deus. Os caminhos, né? Aquela questão do homem ser a imagem e semelhança de Deus, volta de novo a ser possível. O homem, quando peca, ele não é mais imagem e semelhança de Deus. Então, quando Jesus vem e passa pelo sacrifício de cruz, nisto ele recoloca o propósito original de Deus de fazer o homem a sua imagem e semelhança. E como é que nós seremos imagem e semelhança? Quando Cristo for formado em nós. Volta de novo aquela proposta inicial. Quando Cristo for formado em nós, nós vamos ser imagem e semelhança de Deus. Aí sim, nós vamos estar atendendo aquilo que Deus sonhou ali, preparou na eternidade, né? Então, essa palavra de hoje vai exigir de você mais atenção. Se você não tiver como prestar atenção, você vai perder muito entendimento, porque tem muita explicação aqui que nós vamos passar. Se você prestar atenção, você vai sair daqui com bastante entendimento, mas como ela é muita informação, você vai trazer muita informação, se você desviar a atenção, aí eu não vou ter como ficar repetindo, né? Então presta atenção. Então você tem que entender por que Deus preparou a vinda de Jesus e qual que é o plano. Então, tem muitas pessoas que falam o seguinte: olha, que bom que eu já sou salvo, que bom que, né, Jesus morreu por mim, eu já tenho a salvação. Que bom, que ótimo, mas só que isso é muito pouco, perto do que Deus já preparou para nós, além da salvação, que é maravilhoso, né? Mas Deus tem muito mais para nós. A nossa vida aqui, irmãos, a salvação, a gente já houve pregação que a gente citou aqui. A salvação, Jesus pagou o preço. Mas a nossa vida, o nosso crescimento, e sermos de mais semelhança de Jesus, né, ter Cristo formado em nós, existe um preço a ser pago, e esse preço somos nós que vamos ter que pagar, né?
Cada um paga o seu preço. Eu sempre dou um exemplo aqui. Um pianista que dá aqueles concertos maravilhosos, que encanta milhões e milhões de pessoas, ele não vai ali do nada e dá aquele concerto. Ele fica 8 horas por dia ensaiando, não é isso, professor? O Tite aqui, que é um professor de música, ele sabe disso. Todo mundo já viu, assim, para você conseguir aquilo que você fala, que coisa linda, né? É bom você assistir e ver que coisa linda, mas aquela pessoa que está se apresentando, ela não veio aqui do nada e fez aquela apresentação. Foram horas de preparação. Os professores, para dar aula das crianças, né, preparam suas aulas. As coisas não são assim por acaso. Então, o que nós estamos falando? Que bom que nós somos salvos. Que maravilha termos aí Deus, né, ter dado Jesus por nós, foi a coisa mais esplendorosa que poderia acontecer. Mas Deus deu mais do que isso, né? Deus tem planos para que nós cresçamos e desfrutemos. Nós precisamos entender que Deus se move em nós, e o sobrenatural de Deus só vai acontecer na nossa vida quando nós temos um crescimento espiritual. Assim como a criança, ela é filho. Imagina que a palavra do Senhor diz assim, que o filho, né, ele só tem direito à herança quando ele é adulto. Por quê? Quando ele é criança, ele é semelhante ao escravo. O escravo não tem direito a nada. A criança, enquanto é criança, ela tem as coisas, mas não é dela. De direito é. Mas ainda será. Mas ainda não é, porque ela ainda é criança. Que nem o caso aqui que eu falei do pastor Rodrigo. O pastor Rodrigo tem um carro. Por herança, é do Rafael também. Mas você acha que como ele vai dar o carro para o Rafael desfrutar? Não pode, né? Isso é impraticável. Então, quando que é que o Rafael, como filho, vai ter posse, direito àquilo que é do pai? Quando ele se tornar adulto. Então, irmãos, o que nós estamos falando? O Senhor tem trabalhado muito na nossa igreja, tem dado a direção da palavra, para que a gente desfrute mais e mais, para a gente andar no sobrenatural de Deus, para você ver coisas maravilhosas acontecendo na sua vida, coisas que você não sonhou. Deus prepara para você, mas à medida que você vai buscando Deus, à medida que você vai crescendo, você vai tornando um filho maduro, Deus começa a então entrar e você começa a participar, ver coisas, a mão de Deus movendo na sua vida, e é isso que nós estamos aqui para dizer para você. Então, nós estamos falando aqui para você o seguinte, que muitas pessoas... Eu queria fazer uma comparação aqui, né? Quando eu disse, olha, tem gente que vem para a igreja, fala, agora eu sou cristão, aceitei Jesus, que lindo, maravilhoso, glória a Deus, né? É muito bom, porque você estava indo para o inferno. Mas a sua vida, enquanto você não for para a glória, não vai mudar nada se você não conhecer o Pai. Se você não conhecer aquilo que Deus preparou para você, é a mesma coisa que, eu vou dar um exemplo aqui, que quando eu estava preparando essa palavra, eu me lembrei. Quando eu entrei na faculdade, né, eu já contei minha história aqui, eu fiquei muitos anos sem estudar, eu viajava pelo banco, não tinha tempo de estudar, só quando eu vim para São Paulo, que eu morei em Pompeia, Campinas, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, só quando eu vim para São Paulo que eu fiz um plano de completar meu estudo superior. E aí... eu fui fazer a faculdade, eu tinha 40 anos. Então era uma diferença muito grande, né? Embora eu não tinha o cabelo ainda grisalho como eu tenho. Mas assim, a diferença era nos objetivos dos alunos. Eu olhava ali os alunos, de 40 alunos que começou a turma, se tivesse 10 interessados em ser alguma coisa, era muito. O resto estava tudo interessado em passar de ano, pegar o canudo e dizer, passei, me formei, né? Eu falei, caramba, né? As pessoas, assina para mim, e ir embora. Era assim, né? Todo mundo, assina para mim. Fazia trabalho? Quem quer fazer trabalho? Não,
põe o meu nome nesse trabalho. Eu falei, caramba, o que essas pessoas vão aprender? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu comecei no banco, no Bradesco, eu era contínuo. Aliás, eu fiquei sabendo depois, pelo registro do Departamento de Recursos Humanos, que eu tinha sido autorizado a ser contratado como auxiliar de contínuo. Nem contínuo era. Era um cargo abaixo de contínuo. Mas aí, no mês que foram me contratar, acabaram com o cargo de artífice, que era para eu ser contratado, que era auxiliar de contínuo. Eu fui contratado como contínuo. Aí eu fiz minha carreira no banco, comecei com 16, 17 anos no banco, e aí eu fiz um propósito. E naquela época eu não tinha conhecimento da palavra, mas eu sempre buscava sabedoria em Deus, eu confiava em Deus. E aí eu fiz um propósito. Falei assim, olha, descobri que aonde você estiver, se tiver um grupo de 30 pessoas, você não está concorrendo com 30 pessoas, você está concorrendo com meia dúzia. O resto está ali, ocupando espaço, preenchendo tempo. Eu falava, caramba, né? Estou vendo que não é difícil eu crescer no banco. Porque as pessoas não estão a fim de crescer, estão a fim de receber o salário e tal. E eu tinha uma meia dúzia que disputava comigo, mas o resto era tudo... E assim também era na escola, em todo lugar. Eu tenho visto isso. Tanto é que no banco eu fui buscando crescimento, né? Eu de contínuo eu cheguei ao cargo equivalente à diretoria, e não cheguei a diretor... mas eu estava na função disso, de diretor da área de crédito imobiliário do banco. E fui, depois desse trabalho todo, eu fui indicado para ser representante dos bancos na ABCIP, que é a instituição que eu trabalho até hoje, que eu represento todos os bancos do Brasil, né? Hoje eu tenho acesso, como eu tinha acesso no Bradesco de 40 anos de casa, né? Eu tenho acesso em todos os bancos que são associados lá na ABCIP. Eu tenho acesso com a diretoria, orientar os funcionários, porque eles participam. Mas o que me levou a ser considerado um ícone? Falaram para mim isso, eu não sabia, que eu era um ícone do crédito imobiliário no Brasil. Porque um dia eu falei o seguinte, eu vou querer, aonde eu estiver, eu vou me esforçar, porque eu estou disputando com poucos, não são muitos, eu vou querer ser o melhor naquilo que eu faço. E Deus me abençoou nessa direção que eu fiz. E eu estou querendo dizer para você o seguinte, o crescimento, ele vem, né, na medida que você busca. O pai colocou o filho na faculdade, aí eu vou trazer o assunto da faculdade de volta, com a intenção de formar ali um engenheiro, um economista, um advogado, né? O pai está ali pagando aquela faculdade todo mês, achando o filho vai sair dali formado um doutor, um isso, aquilo. Eu vou dizer para você, no mínimo uns 80% das pessoas ali, eu percebi pelo tempo que eu tinha essa maturidade para observar, que estavam interessados simplesmente de pegar o canudo no final, passar de ano, para dizer que está formado. Aí eu pergunto, o que adianta a pessoa ter um certificado, mas continua sendo a mesma pessoa? Não tem assim se entrar numa disputa assim e passar por uma indicação, depois lá tem a concorrência entre os melhores, ele vai acabar sempre ficando para trás. Então, na mesma forma, eu estou querendo dizer, Deus nos chamou, né, para ser filhos, mas esse filho que nós éramos um bebê espiritual, ele quer ver a gente crescendo. E à medida que nós vamos amadurecendo, Deus vai dando para nós mais e mais dele. Então, quando você tem essa busca de Deus para conhecer mais Deus intimamente, você vai recebendo todas as munições espirituais que Deus possa te dar, discernimento, né? Tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida, que nós vamos estar desenvolvendo aqui. Então, mais do que você se formar na faculdade, dando um exemplo da faculdade, é você sair de lá formado em alguma coisa e não com diploma de alguma coisa. Porque você ser uma pessoa formada, mas não tiver competência, você não vai ganhar mercado, né? Então,
Deus nos tem algo muito maior, mais do que nós temos buscado nele. E nisto, né, nós vamos ter, na medida que nós buscamos ser a imagem e semelhança de Deus. E à medida que nós vamos buscando ser a imagem e semelhança de Deus, Deus vai nos dando mais e mais dele. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, abra comigo agora, Gálatas 4,19. Olha só, Paulo, que é um grande mestre, né? Com toda a intimidade com o Pai, ele, antes de estar no campo como discípulo, ele ficou 10 anos retirados, e ele teve com Jesus, né? Recebeu de Deus diretamente muitas revelações. Então nós vamos ver aqui em Gálatas 4,19, olha o que estava no coração de Paulo para a igreja de Gálatas, os Galácios. Então ele fala o seguinte: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Vou repetir. Estou sofrendo dores de parto por sua causa. A maior preocupação de Paulo é como o pai que coloca o filho na faculdade, quer ver aquele filho sair dali formado, uma pessoa para ir para o mercado. Paulo queria o quê? Que a igreja dele tivesse Cristo formado neles. Né? Estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Né? Olha só. Abra agora também Colossenses 1, de 24 a 29. Vamos ler por aqui que Colossenses 1, de 24 a 29. Agora me regozijo no meio dos meus sofrimentos por vós, e cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja, da qual eu fui constituído ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, a fim de cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Olha só. A manifestação de Cristo em nós é a esperança da glória. Então, gente, Deus, né, antes havia assim um entendimento que era só para os judeus. Aí Paulo foi dado a ele trazer a revelação que não, os gentios também estavam contemplados, que somos nós, né? Que não somos, pelo menos, que não somos, aqui não existe os judeus, mas assim, ele quis dar a conhecer ao gentio a glória da riqueza de Deus, quando nós tivermos esse entendimento da formação de Cristo em nós. Então, nós estamos olhando aqui que Deus tem coisas poderosas para nos dar quando formamos Cristo em nós. Então, Paulo está afadigado com isso. Ele fala o seguinte: olha, eu estou sentindo as dores de parto para ver Cristo formar em vós. Isso também, nós como igreja, nós temos que ter essa mesma busca, essa mesma direção. Qual o nosso problema dos nossos relacionamentos? Se não é a falta de Cristo em nós. Não é verdade? Vou repetir. Qual é o problema dos nossos relacionamentos se não é a falta de Cristo em nós? Nós não perdoamos muitas vezes, nós deveríamos perdoar e ficamos com um problema. Criamos problema. Às vezes você não fere com punhalada, mas você fechando o seu coração para uma pessoa, você está matando aquela amizade. E Deus, ele fala o seguinte: eu repudio o divórcio, né? Que é você fechar o seu espírito para outra pessoa. Quando nós não cedemos, quantas vezes nós não arrumamos problema no relacionamento porque nós não andamos aquela milha a mais que Jesus nos ensina a andar. Quando nós não somos humildes, mansos, quando nós não damos a outra face que Jesus nos ensina a dar. Não, você fez, vai levar, né? Chega,
né? Então, quando nós reagimos na força, na ignorância, então, quando nós queremos tudo para nós mesmos, quando nós olhamos a nós, e nós não tomamos a cruz como Jesus tomou, né? Então, nós queremos só aquilo que faz bem para a nossa carne, para a nossa satisfação, e isto é falta de Cristo em nós. A falta de Cristo em nós, Jesus, ele mesmo sendo Deus, ele não se usurpou dessa condição, e ele se fez servo, né? Serviu, né? Ele veio aqui ao mundo, se fez servo. Quando que nós tivesse o poder de Deus, nós iríamos abrir mão de tudo isso? Hoje nós não somos nada e nós queremos ser muitas coisas que nós não somos, e isso aí é falta de Cristo em nós. Então, da mesma maneira que nós somos, que Jesus veio para o mundo para cooperar com o plano de Deus, para que nós fôssemos formados à imagem e semelhança de Deus, nós somos chamados também para essa missão. Amém? Nós temos que entender o seguinte: o que Deus espera de nós? Que Cristo seja formado em nós, que a nossa imagem seja a imagem de Cristo. Então, agora, o que acontece? Não é fácil. Não é fácil, mas é um propósito que Deus tem para nós. Não é fácil. Então, nós vamos ver aqui que Jesus encontrou dificuldade, oposições. Ele teve muita dificuldade para cumprir o propósito de Deus. Nós também temos encontrado, vamos encontrar, porque existe lá o inimigo das nossas almas, né, que está trabalhando, assim como foi ministrado hoje. Eu sempre fico, né, sorrindo com o Espírito Santo, que muitas coisas que eu preparo a palavra, né, a ministração do louvor, traz uma ministração muito na linha daquilo que nós estamos fazendo aqui, né? Porque o Espírito é um só, e aquilo que o Espírito Santo que dá a mim a revelação da palavra, alimenta o coração, e no louvor vem falando, né, como que nós temos assim, precisamos dessa intimidade com Deus, como nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Então, na hora H, que você precisa responder a Deus, assim como Cristo respondeu, quanto que nós temos sido firmes como Jesus foi? Nós queremos ser crentes vencedores, mas nós não temos querido pagar o preço para ser o crente vencedor, né, que Jesus pagou. Então é nessas situações que nós vamos conhecer aqui alguns pontos que nós precisamos vencer, alguns pontos que nós temos que entender como Cristo suportou, e nós entendemos que Deus nos dá essa direção, que você tem que estar disposto a pagar o preço por completo. Eu quero, assim, ser cheio do Espírito Santo, eu quero ter intimidade com Deus, eu quero ter um filho maduro, mas eu tenho que pagar o preço. Jesus pagou o preço. Jesus submeteu. Por exemplo, vamos ver lá Mateus 27, 34. O que é a palavra, o que nós lemos lá? Que deram vinho com fel para Jesus beber e ele não quis. Não é isso que nós lemos? É? Abre de novo para nós, Bruno, por favor. Mateus 27, 34. Vê se é esse versículo. Bom, deram-lhe de beber vinho com fel, mas ele não quis beber. Sabe por quê? Por que Jesus não quis beber vinho? Porque vinho não é bom beber, né? Deram-lhe de beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Por que Jesus não quis beber? Sabe por quê? Porque vinho com fel é um anestesiante. Ficaram com dó lá de Jesus, falou assim, vai para ele aguentar aí tudo isso que está passando aí, para ele ficar o máximo de tempo vivo, porque eles queriam ainda quebrar as pernas de Jesus, né? E era um processo para fazer mais sofrido ainda a morte, né? E eles queriam manter Jesus vivo mais tempo. E quando eles deram vinho com fel para Jesus, Jesus não aceitou, provou, viu que era aquilo lá e não quis. Por quê? Porque Jesus falou assim, não, eu quero sofrer tudo o que eu tenho direito, eu não quero anestesiante. Tudo aquilo que está preparado para eu passar, eu quero passar.
Então, nesse caso, quantas vezes nós temos coisas para nós passarmos e nós olhamos para aquilo lá e falamos assim, não, eu prefiro um anestesiante, né? Quantas vezes Deus está trabalhando conosco e coloca uma situação em que, para nós vencermos aquilo ali, nós temos que submeter a uma situação terrível. Mas aí, nós achamos um jeito de amenizar aquela situação e vamos para o anestesiante. Por exemplo, quando nós ficamos assim, temos que falar a verdade. Quando nós erramos. Primeiramente, ninguém aqui é perfeito. Então, eu creio que ninguém aqui se foi assim intitulado santo perfeito, porque só Jesus que era perfeito. É perfeito. Mas aí, eu queria dizer para você o seguinte, nós erramos, e às vezes, quando nós erramos, nós temos que assumir a verdade. E aí, confessar a verdade é duro. É duro. E aí, tudo bem, irmão? Tudo bem. A gente, às vezes, tem a direção de orar com a pessoa, de fazer, né, tal, mas a pessoa fala assim, eu não tenho nada. Está tudo bem. Está tudo ótimo. Eu louvo a Deus quando a pessoa entende e fala assim, não, eu preciso abrir. Irmãos, uma ferida, ela só é sarada quando ela é tratada, não é verdade? Quando você tem um corte e você não cuida, que ela vai criando aquelas impurezas, né? O que é que você tem que fazer para poder passar o medicamento para sarar? Você tem que tirar as sujeiras, as impurezas, e aquilo ali dói. Aquilo ali é terrível. Mas aí a pessoa fala assim, não, está ótimo, vai ficar bom, nem precisa, leva esse mertiolate para lá, né? Não quero. Então, sou anestesiante, que é a verdade. E Deus, Ele nos traz assim, para a gente ser transparente. E não, é lógico que você não tem que contar a sua vida para qualquer um, né? Mas aquela pessoa que Deus colocou como autoridade espiritual, que é para isso, para você, se você não está aguentando aquele fardo, você tem que buscar a Deus. Mas assim, procure o presbítero. A palavra diz, né? Então, muitas pessoas, elas falam assim, não, você já pensou, pastor, saber que eu tenho um problema? Irmãos, não é isso. Não é isso. Você está procurando um anestesiante. Você está procurando o seguinte, né? Eu sou tudo bem. A minha 100%. Não, pastor, está tudo bem. O que você pode fazer? Quando a pessoa você vai falar assim, você está com problema, você está mentindo. Você não pode, né? A pessoa que escolhe. Então, esses anestesiantes é quando a pessoa começa a colocar a sujeira debaixo do tapete. Aí ela não consegue por si só. Então, por quê? Porque eu não quero me expor, né? Então, aí é um anestesiante. Jesus, ele falou assim, não quero saber de anestesiante. Eu quero sofrer tudo que eu tenho direito, porque Jesus queria fazer a obra por completo. Então, para poder o propósito de Deus ser cumprido na nossa vida, né, você tem que ir a fundo naquilo que o Espírito Santo tem dado a direção. Tem gente que fala assim, eu queria ser feliz, mas eu vou fazer uma pergunta, você quer fazer a vontade de Deus? Todo mundo quer ser feliz, mas quem quer fazer a vontade de Deus? Por quê, pastor? Porque quando você fala o seguinte, eu quero ser feliz, eu quero que Deus abençoe a minha vida desse jeito. Mas Deus, quando você, lá na eternidade, Ele planejou uma vida para você, uma família e tal, Ele tem um plano todo aprovado desde a eternidade. Mas ao invés de você falar, Senhor, qual que é a sua vontade para a minha vida, você fala o seguinte, Senhor, aprova esse meu plano aqui, ó, né? Desse jeito, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Agora, ao invés disso, você fala assim, Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida? Por que tem gente que não fala, não pergunta a Deus qual é a vontade dele para a sua vida? Porque sabe que aquilo que ela está querendo, Deus de alguma forma já falou que não é aquela que é a vontade dele. Aí fala assim, eu não vou perguntar, porque não vou ficar sabendo, né? E direto, né? Então é melhor eu seguir com a minha teimosia. Então, se você quer ser feliz, se você quer ser uma família abençoada, você tem que buscar a vontade de Deus para a sua vida. E Deus tem uma vontade para cada coisa que nós vamos fazer. Agora, tem gente que, para não contrariar a Deus, ele não vai, de forma nenhuma, perguntar a vontade, porque senão Deus vai falar
que não é aquela pessoa, né? Eu quero ter sucesso na minha vida sentimental, um exemplo. Mas você não quer romper relacionamento com uma pessoa que não é de Deus. Deus já falou, né? Então, você quer ter um sucesso no seu casamento, mas você não quer fazer aquilo que Jesus já ensinou, que é ser submisso, que é andar em acordo. Não, quem manda aqui sou eu, né? Então, contraria a vontade de Deus. Eu quero ser feliz, mas do meu jeito, não do jeito da vontade de Deus. Você quer ter sucesso na sua área financeira, mas você não é fiel no pouco. A palavra diz, se você for fiel no pouco, no muito te colocarei. Eu quero que Deus me encha, me abasteça das finanças, mas você não é fiel no pouco, então Deus fala assim, olha, até o pouco você lhe será tirado. Então, a pessoa tem que entender o seguinte, eu quero ter sucesso, né, na vida financeira. Você também tem que buscar ouvir a Deus. Olha, e o seu trabalho, para você alcançar? Qual o projeto? Então, você buscou ver de Deus a direção? Você quer ter a sua mente transformada. Quer ter a mente transformada para você ter um crescimento espiritual. Mas você, já foi falado hoje aqui, né? Maturidade cristã, né? Você tem lido a Bíblia, o plano de leitura da Bíblia em um ano? Eu quero ter crescimento espiritual, mas eu não quero ler a palavra. Como é que eu vou crescer se eu não conhecer a palavra de Deus? Você quer tudo que alimenta a sua carne, né? Tem muitas pessoas, por exemplo, foi falado do culto das quartas-feiras, né? Para fazer um culto no seu lar, nós fazemos alguma coisa para que a gente possa edificar, ajudar, orar, mas poucas pessoas têm buscado. Então, como é que Deus vai abençoar? Tem muita gente que fala assim, olha, pastor, eu trabalho a semana inteira, né? Chega à noite, eu quero ficar descansando, ver novela. Se fosse de Deus, ainda ia, né? Então, isso não vai edificar a sua vida. Então, ocupe um tempo, dedique um tempo para Deus. Se você quer tudo, Deus tem muita coisa para te dar, mas assim, o que você tem para dar para Deus? Jesus se dispôs a fazer a entrega total. Você está disposto a fazer uma entrega, né? Então, a primeira condição que houve para o crescimento espiritual na sua vida, né? Mateus 27, 35. Jesus teve que pagar o preço. Veja lá o que aconteceu lá. Jesus foi exposto. A Bíblia fala que repartiram entre si as suas vestes. Irmãos, tirando sorte. Sabe o que significa isso aqui? Repartiram-lhe as vestes. Jesus foi exposto nu. Pensa que roubaram a dignidade de Jesus, e despindo ele na frente de todo mundo, não só machucando, ferindo, como mostrando toda a sua nudez. Então, Jesus pagou o preço, até a isto ele submeteu-se, né? Então, deixaram ele nu na frente de todo mundo, roubaram, tiraram a dignidade dele, e expuseram ele publicamente. Se coloque na posição que Jesus se colocou. Eu queria dizer para vocês uma coisa. Um pouquinho da palavra de domingo passado. O preço do crescimento no propósito de Deus passa pela luz de Deus. E não tem jeito de Deus promover um crescimento na sua vida espiritual sem Ele te expor. Eu vou repetir, né? A primeira coisa que Deus vai fazer, se você, eu quero, Senhor, um crescimento espiritual. A primeira coisa que Deus fala, tá bom, é que nem se você fosse lá no nutricionista, né? Olha, eu preciso fazer um regime, uma dieta e tal. Tá bom, tem certeza? Tenho. Eu tenho aqui a receita, né? Você tem que fazer tudo isso. Tem que submeter. Mas assim, Deus para nos tratar, a primeira coisa que Ele vai fazer conosco, quando nós queremos ter um crescimento espiritual, a primeira coisa que Deus vai fazer, o que fez com Jesus, foi nos expor. Opa, como é que é isso, pastor? Nos tirar a roupa? Não.
não é nesse sentido. Mas nos expor, né, ao nosso eu. E você sabe, enquanto o que nós estamos falando aqui, que a primeira pessoa que Deus vai expor você, se você quiser um crescimento espiritual, sabe para quem que é que Ele vai expor você? Para você mesmo. Esse é o primeiro tratamento de Deus para nós termos um crescimento espiritual. Nós nos colocando na mão dele, fala: Senhor, usa-me, faça-me, eu preciso crescer, que ter um crescimento espiritual, eu preciso ter intimidade com Deus, preciso entender a palavra do Senhor, eu sei que o Senhor tem a direção para a minha vida, mas Deus falou assim: tá bom, vamos começar aí um processo. Primeira coisa, vai expor você. Agora vai expor eu, como assim, pastor? Primeira coisa, Ele vai expor você completamente, mas para você mesmo, né? Então, Deus, a primeira pessoa que Ele vai expor você é para você mesmo. Então, vai expor para você entender exatamente quem é você. Por quê? Porque muitas vezes a gente não enxerga quem nós somos. Nós nos achamos cheios de si, superior, maravilhoso, e fala assim: eu não preciso de conserto nenhum. Quem precisa é o meu cônjuge, né? Quem precisa é meu filho. Então, se você não se enxergar, e é isso que Deus trata conosco, é quando você fala: Senhor, né, me revela quem eu sou, né? Aí Deus começa a mostrar, e aí nós vamos ter condições de ser tratado por Deus. Então, você vai descobrir que você não era aquela pessoa maravilhosa que você pensava que você fosse. Então, você já vai começar por aí, né? Então, primeiro, porque precisa haver arrependimento sincero, genuíno. Senhor, eu podia ser muito melhor lá em casa, eu podia ser muito isso lá na empresa, eu podia ser muito aquilo. Poxa vida, né? Como eu sou. Olhando, quando Deus te revela que você tira a sua capa de brilhante, de todo-poderoso, né? Você vai ver que existe muita coisa que pode ser mudada na sua vida. Então, tem gente que é uma encrenca ambulante. Você já viu gente assim? Gente que é um picuinha, que encrenca com tudo. Pessoa que está cheia de si, que ele é o dono, o rei da cocada. Então, ele não se enxerga e acha que está tudo perfeito. Mas Deus fala assim: está tudo torto, né? Está tudo torto. Se ele viesse aqui, a gente ia pôr um prumo aqui, ó. Deus coloca um prumo, né? Aí ele vê a tortura que ele é. Então, Deus, quando nós pedimos para nos enxergar, para nos expor, nós aceitamos. Então, Deus nos revela. E a primeira coisa que nós precisamos, aquela pessoa que está doente, mas não se enxerga que está doente, ela nunca vai buscar o médico, não é verdade? Ela nunca vai receber o tratamento. Quando nós queremos que Deus nos mostre, né, trabalhe conosco, né? Então, quantos relacionamentos essa pessoa que achava que era o tal, que ele está certo, na minha casa é isso mesmo. Ele aprendeu com o pai, com o avô, com a família que o homem tem que ser macho, né? Você entendeu? Tem que ser na pancada. Espera aí, não foi isso que Jesus ensinou? Então, a pessoa que não quer se enxergar, ela não vai ser tratada por Deus. Mas quando você se expõe, você fala assim: Senhor, me mostra. Ele vai mostrar por que casamentos não deram certo ou não estão dando certo. Ele vai mostrar o que empregos bons voaram da sua vida. Por que oportunidades que Deus tinha dado para você escaparam, né? Vai mostrar aí por que pessoas que Deus colocou na sua vida para ser bênção na sua vida não estão mais. Por que isso tudo acontece? Então, a Bíblia fala uma coisa: suportai-vos uns aos outros. Tem gente que fala assim: eu não suporto aquela pessoa, né? Mas o suportar, irmão, é carregar nos ombros mesmo, tá? A palavra suportar é quando a pessoa está fraca, você tem que ajudar ela a se levantar. Por mais que ela precise de uns cascudos, mas ela está caída, você tem que levantar. Você tem que suportar. Então, suportar-vos uns aos outros é a forma com que Jesus nos ensinou no relacionamento. Então, tudo acontece com essa pessoa, mas nunca é ela a culpada. Vocês já viram pessoa assim? Sempre é o outro. Aí Deus fala assim: e aí, quando é que vai ser problema seu?
Quando é que o problema que está acontecendo é por sua causa e não é o vizinho, que não é o seu cônjuge, não é o seu chefe? Quando é que o problema vai ser seu? Eu vou falar uma coisa, você não se ofenda, com amor, né, que eu vou falar. Não se ofenda, às vezes é uma coisa assim, de impacto, né, que eu vou falar para você. É uma dica, bem interessante aqui. Se alguém falou que você é um jumento, uma pessoa falou, ignora, tá? Uma pessoa falou que você é um jumento, você sabe o que quer dizer jumento? Pessoa coiceira, bruto, estúpido, né? Pessoa, às vezes tem pessoas que falam que é um jumento porque é orelhudo. Não, eu estou falando no outro sentido. Se uma pessoa falou que você é um jumento, uma pessoa falou, ignore. Se duas pessoas falaram, considere. Aí vem a terceira. Se 3 pessoas falaram, começa a afastar. Por quê? 3 pessoas falaram a mesma coisa, pode começar a comer grama, porque você deve ser, viu? Então, às vezes nós não enxergamos. Se uma pessoa falou, tranquilo, ignore. Mas 2 pessoas você já começa a pensar. E se disseram para você coisas, você tem que começar a orar. Fala, Senhor, estão falando isso aqui, eu nunca achei que eu era isso, né? Porque a gente sempre põe uma máscara de bonitão, de bonzão, que nunca faz nada errado. Mas quando alguém está falando, nós temos que orar, né? E trazer a luz de Deus. Trazer a luz de Deus. O Senhor, Ele é justo. E Ele nos revela. Realmente, se a gente tem que mudar os procedimentos nossos para a nossa vida ser abençoada. Então, a palavra do Senhor diz que enganoso é o coração do homem, não diz? Então, se a palavra diz que enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, está assim na palavra de Deus, quem o conhecerá? O Senhor fala assim, o esquadrinho, eu te conheço. Deus que nos fez, Ele nos conhece. E aí, irmãos, qualquer avaliação que você tenha de si mesma é mentirosa, porque enganoso é o coração do homem. Então, se você se acha maravilhoso demais, você está enganado porque o seu coração é mentiroso, é enganoso. Se você acha que você é terrível demais, você é pior, porque o seu coração é mentiroso. Então, nós precisamos do quê? Da luz de Deus na nossa vida. Nós precisamos ter a coragem, né, de pedir para Deus colocar o prumo na nossa vida, né, e espelhar para nós. Mas assim, tem pessoas que precisam de um holofote para se aparecer. Nós não precisamos de um holofote para se aparecer, não. Nós precisamos de um holofote para nos enxergar, né? Nós precisamos que Deus coloque seu holofote para a gente enxergar aquilo que nós somos, que nós não enxergamos. Tem uma frase que fala assim, pior é o cego que não quer ver. Mas eu digo que pior é o cego que não quer se enxergar, né? Aquele que quer ver é uma coisa, mas aquele que quer se enxergar, aquele que não quer, esse sim. Então, se alguém falou alguma coisa de mim, e eu fiquei irritado, se alguém falou alguma coisa de mim e aquilo lá me tocou, comece a orar. Comece a orar, porque muitas vezes, irmão, aquilo ali é uma carapuça, né? Se serviu, se te tocou, é porque você tinha alguma coisa. Aquele velho homem ainda não está morto. O velho homem ainda não morreu. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós temos que deixar para trás essas coisas de meninice e começar a olhar como maduro, com crente maduro. Então, nós temos algo que precisa ser consertado. Se alguma coisa na sua vida, alguém falou alguma coisa e você ficou irritado, né? ficou chateado, então, ora a Deus, peça para Deus te revelar. Por que será que essa pessoa disse que eu era uma pessoa à toa, né? Que eu era uma pessoa sem compromisso? Por que será que falaram isso de mim? Comece a orar, comece a buscar a Deus. Por que será que eu estou nervoso? Será que não foi porque alguém falou uma verdade? E a dura é que ninguém gosta de ouvir verdade, não é verdade? Ninguém gosta. As pessoas querem ser, que lindo, maravilhoso, né? Mas quando você fala uma verdade, então, primeira coisa, Deus, Ele trabalha com luz. Você lembra que eu falei, quando Deus começou a construção do mundo?
que ele fez? Haja luz. Colocar as coisas na luz de Deus. Porque se alguma coisa está tocando, é que tem coisas em trevas, né? E precisa ter trazido a luz para que Deus possa fazer a sua vida prosperar. Porque tem coisa ainda em trevas. Então, se você é uma pessoa que ficou chateado ou chateada porque esqueceram o seu aniversário, onde se viu? Eu sou uma pessoa tão grande, tão maravilhosa, e esqueceram o meu aniversário. Se você ficou irritado, chateado, né? Começa a pensar o seguinte: será que você não acha que você é tão importante assim? Mas por que eu estou falando isso? Porque essas coisas, né? Quando nós éramos assim, sem o entendimento de quem nós somos, nós sofríamos muito. Mas o que acontece? Nós temos que passar pela morte, né? Assim, deixar o velho homem para trás. Então, se o velho homem já morreu, essas coisas não te atingem mais. Não é verdade? Você já viu um morto sentir alguma coisa? Ouvir alguma coisa? Né? Você pode chutar ele, falar dele, né? Ele não se levanta, não se move, não faz nada. Não é verdade? Mas se você está se esperneando por alguma dessas coisas, sinal que o velho homem ainda tem um ego ali vivo. Ainda o seu ego ainda está vivo. Então, o fato dele estar vivo e querendo aparecer mais, né, é porque o espírito ainda não se prevalece, né, não há um entendimento da luz que Deus já te clareou. Então, nesse momento, você tem que clamar a Deus para que Deus possa fazer aquilo que ele fez com Jacó e transformar ele em Israel. Um dia Jacó lutou com Deus, ele se expôs ali, ele ficou coxo de uma perna, mas ele saiu dali Israel. Ele foi transformado, ele não era mais Jacó, o usurpador, né? O enganador, ele passou a ser Israel. Então, nisto, nós temos que buscar. O terceiro ponto, para nós atingirmos aí o propósito que Jesus atingiu, Mateus 27, 37. Nós vamos ter que passar pelo preço da acusação e da zombaria. Nós temos que entender isso aí. Por quê? A Bíblia fala que colocaram em cima da cabeça de Jesus uma escrita: esse é Jesus, o Rei dos Judeus. Não foi? Ou seja, trouxeram a ele uma acusação daquilo que ele era. Estranho, né? Esse é Jesus, o Rei dos Judeus, e ele era tudo isso, mas ele não quis ser proclamado por isso, mas ele era. Ele sempre estava ali. Então, o que nós estamos falando? Nós vamos passar de ser posto à zombaria. Né? O crente que vai até o fim, que ele não cede, ele é exposto à zombaria. Aí as pessoas falam assim: olha lá o crente. Né? Sabe quando você fala assim, você não quis, que nem outro dia, eu achei muito interessante, não sei com quem que eu compartilhei, eu estava numa festa lá da empresa, e eu não percebi, né? E o pessoal estava brindando com vinhos ali, e eu estava com água. Vamos brindar aqui. Eu falei, tá, brindemos, né? Aí o cara olhou: mas você está brindando com água? Eu falei assim, quer coisa melhor do que isso, né? Então, as pessoas, quando você fala que você é crente, começa com zombaria. Foi falado aqui hoje. Às vezes as pessoas falam assim: olha, lá vai o crente. Lá vai o crente, né? Então, o certinho. Porque você não negociou aquela situação que as pessoas negociam, porque você não entrou naquela roda dos escarnecedores, as pessoas já começaram a falar: lá o crente, né? E aí, Jesus falou: estou nem aí, que colocaram lá o Rei dos Judeus, né? Jesus, o Rei dos Judeus. Quando você se incomodar com a zombaria, né? Você não está seguindo o propósito que Deus preparou para você ser verdadeiramente o vencedor. Porque você vai passar por isso. Muitas pessoas preferem não se expor à zombaria, falar: não, nem falar que é crente. Aí a gente brinca que tem crente secreto, né? Que ninguém sabe que ele é cristão. Você já pensou que terrível para Deus? Falou assim: eu coloquei aqui esse filho aqui, lá naquele lugar, para ser luz. E ele não brilha porque ele não quer ser reconhecido como cristão, como crente. Então,
nesse momento, né? Então você não vai poder alcançar os propósitos de Deus porque você não está aceitando que isso faz parte do crescimento. Então muitos irmãos não crescem na fé porque eles não assumem que ele vai ter situações que ele vai ser zombado, e daí? Não importa o que vão falar de mim, eu quero é Deus, tá bem? Então, mas tem pessoas que não se expõem. Então muitos irmãos aí ficam preocupados, né? Porque vão se posicionar, vão ser humilhados. Então, agora, quando você tem um pensamento, eu quero ser fiel, não importa, né? Deus vai te abençoar. Então, não importa do que vão me acusar, eles vão te acusar. Agora, ser acusado de ser filho de Deus é a coisa mais linda do mundo, né? Não é verdade? Olha o crente, olha aquele que quer tudo certinho, né? Amém. E a empresa, quando você funciona, quando você dá resultado e você é confiável, você começa de ser zombado para ser prestigiado. Quando você se expõe, né? Agora, quando você fala assim, não, eu não sou crente, não, onde se viu, né? Uma vez eu falei, quando eu não era ainda cristão, eu já contei aqui, mas para quem não ouviu, uma pessoa perguntou, 20 anos antes de eu conhecer a Jesus, se eu era crente. Eu falei, Deus me livre. Eu entendia preconceituoso ser crente na minha cabeça naquela época, né? Então, mas tem gente que mesmo conhecendo a palavra, fica quietinho na moita, né? Como é que Deus vai abençoar? Provavelmente, eu queria dizer para você, se o mundo não acusa você, se ninguém te persegue, se ninguém da tua família, não sei se já aconteceu na sua família, se ninguém da tua família falar, vocês ficaram chatos agora, né? Agora é tudo igreja, né? Todo domingo, igreja. Eu me lembro que a gente ministrou um curso de casais para um diretor meu do banco, e ele, fizeram o curso, o casal, foram abençoados e tal, mas eles não se converteram, né? Eles falaram, não, vamos continuar a nossa vida, e até hoje. Eles viajam o mundo inteiro, né? Tem muito dinheiro, tem recursos, tem filho na Alemanha, não sei aonde, viaja para todo lado. Aí, na época, a gente participava de uma igreja em Santo Amaro, e nós íamos para Santo Amaro toda semana, umas 4 vezes por semana, mais ou menos. E aí, um dia ele falou assim, eu não acredito, você vai toda semana para Santo Amaro, na igreja? Eu falei, vou, mas não uma vez só, não. A gente vai... nós estamos fazendo teologia, fazemos isso, fazemos aquilo, vamos tal, né? Vocês são loucos, né? Não acredito num negócio desse. Aí passou-se uns 5 anos, encontrei com eles, ele falou assim, e aí? Vocês continuam indo à igreja todo domingo? Eu falei assim, pô, só domingo não. Só domingo. Então, para as pessoas do mundo, eu tenho certeza que vocês têm pessoas aqui da família que falam, vocês são loucos, para que tá tanta igreja, bitolado? Irmãos, Jesus, ele sofreu porque ele foi colocado no meio de 2 ladrões. Entre 2 ladrões. Ele foi contado entre os piores. E às vezes, você também vai ser contado aos olhos do mundo como os piores. E se as pessoas não estão te falando, se ninguém da tua família se incomodou com você, que ficou assim, de boca aberta de você ser uma pessoa de fé, fica esperto, porque o mundo, se você é muito amiguinho do mundo, então você não está agradando a Deus. Porque o mundo nos odeia, porque eles não entendem a graça que nós vivemos. Então, irmão, eu queria dizer para vocês que tem muitos pastores, o pastor é visto como um ladrão, né? O pastor, a maioria o mundo aí fora fala assim, os pastores já vê a figura de ladrão. Porque, olha, um pastor, eu lembro até o ano passado eu trouxe aqui, aconteceu alguma coisa que a pessoa era um pastor da igreja X e tal, aparece no jornal e tal, o pessoal traz a luz para aquilo ali, onde já se viu, né? Eu queria dizer para você que assim como as pessoas no mundo vê os pastores como um ladrão, né? Tem pessoas que vê assim. Eu quero dizer que muitos aí veem o crente como um tapado. Veem o crente como uma mente vazia.
Pessoas que não conseguem pensar por si e acham até que nós temos lavagem cerebral. Se você nunca ouviu isso, né, é porque você não encontrou ainda pessoas ignorantes que estão cheias por aí, que não têm o entendimento da palavra, né? Pessoas cabeçudas. E aí, eu queria dizer para você, de um pastor que eu estava ouvindo um testemunho dele, que ele falou o seguinte, né? Que ele encontrou com uma tia dele que ele não via há mais de 30 anos. Aí, a tia dele, que alegria te ver, tal. Quando viu ele, ele era mocinho, 18 anos, né? E aí, como é que está a sua família, seus irmãos? O fulano é um exemplo, eu não lembro as profissões, é médico, tal, se formou em medicina, tal. E o ciclano, hoje, ele está numa firma, ele é gerente comercial da empresa XPTO, tal. E o ciclano é advogado, tal. Aí você, aí eu sou pastor. Você, pastor, né? Onde já se viu um negócio desse? Logo você que era uma pessoa tão esperta, uma pessoa tão inteligente, foi ser pastor. O que é isso, meu filho, né? Mas você ainda é novo, sai dessa vida. Isso é o que as pessoas aí fora pensam, né? As pessoas que não entendem a graça de Deus, elas vão achar que nós somos loucos, né? Mas não sabem o abismo que elas estão caminhando, não sabem as maravilhas de Deus para aquele que conhece a Deus. Então, você vai ter situações que você vai ter que vencer. Você vai ter situações que você vai ser confrontado. Mateus 27, 40, a palavra diz lá que perguntaram para Jesus assim: não foste tu que disseste que reconstruiria o templo em 3 dias? Salva-te a ti mesmo, né? Confrontaram Jesus se ele não era aquele filho de Deus que tinha poder. Então ele está falando da identidade de filho. Nós, muitas vezes, nós vamos ser confrontados, e às vezes, por muitas situações nossas, né? As pessoas falam assim: poxa vida, você é crente e está nessa situação, nessa luta. Aquela pessoa que está passando por lutas, assim, situações, e fala: mas você não é crente, né? E você reza, mas estou vendo que quanto mais você reza, mais sobração aparece para você. Então, pessoas assim que já vêm com palavras dessa para poder te colocar para baixo. E você está vendo aqui que você sabe que tem que confiar em Deus, esperar em Deus. Você está firme na fé, buscando, você passa por isso. Mas se você estiver fraco, você já começa a falar: eita, Deus, né? Deus esqueceu de mim, né? Porque olha só, estou orando, estou trazendo minhas ofertas, né? E o diabo é o primeiro a questionar você, para tentar jogar você para baixo. Então, Jesus passou por tudo isso. Jesus foi afrontado. Não era você que disse que destruiria o templo, construiria em 3 dias? Né? Então, nós vamos ser confrontados na nossa fé. E como é que você está? Tenho certeza que muitas pessoas que estão passando por lutas, não somente pessoas falaram, como o próprio emissário do diabo lá veio na sua ouvido falar: olha, você não é filho de Deus, senão Deus já tinha te atendido. Deus não te ama. Então, é essa hora que você vai crescer, ou você vai vai perder a oportunidade de crescer na fé. É nessa hora que você vai amadurecer, ou você vai desistir. Por quê? É como diz aquele louvor, né? Toda vez que a minha fé é provada, Ele me dá a chance de crescer um pouco mais. Agora, se você, quando a sua fé é provada, você é derrubado, eu queria dizer para vocês, irmãos, vai chegar uma hora dessa que você vai ver o seu crescimento. Se você é uma pessoa que tem tudo isso que eu estou falando, muitas coisas estão se encaixando em momentos de lutas, que você ainda não viu as coisas grandiosas acontecer, abra 1 João 3,2. Olha só o que o apóstolo João fala para nós. 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Então, se ainda não foi manifestado, né? Se ainda não se manifestou
ainda não foi a semelhança de Deus na sua vida. Deus está falando o seguinte: você já é filho de Deus, ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas já está decretado. Já está decretado que aquilo que Deus tem para nós, Deus não é homem para mentir. Amém? Deus, as promessas de Deus são para nós. Nós temos que entender o seguinte, que as nossas falhas, os nossos erros, as nossas críticas que nós vemos, é coisas que Deus mostra para a gente melhorar, para nós alcançar. E Ele já viu o dia que nós alcançaríamos. Mas aquele que entender que não é para ele, não vai conseguir atingir o propósito de Deus na sua vida. Então, o que define o que você é? O que define quem é você não é o que falam, não é os seus erros, suas críticas, mas aquilo que a palavra de Deus fala, amém? Às vezes nós somos pegos pelo acusador, trazendo coisas que falam assim, você não vai para lugar nenhum. Mas se Deus tem uma promessa na minha vida, se tem coisas que eu preciso vencer, eu vou vencer, amém? Porque se você não tiver essa fé, né, então nós vamos ficar dando ouvido às manifestações do maligno, né? E nós vamos impedir, isso vai impedir o nosso avançar. Então, mas Deus está falando assim para nós, né? Que está lá em Isaías, fala assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos, diz o Senhor. Então Deus, o pensamento de Deus a nosso respeito é outro. Deus é misericordioso, Deus é amor, então Ele já nos preparou, né, o momento que nós vamos superar coisas que estão nos impedindo de nós sermos aquilo que Ele sonhou para nós. Então, nós temos que ficar espertos, porque tem vozes que vêm para nos derrubar, né? Que você é uma tragédia, que você não é isso, que você não é aquilo, mas a voz que nós temos que ouvir, que nós falamos no domingo passado, é: eis aqui o meu filho amado, a minha filha amada, né? Em quem eu me comprazo. Então, é isso aqui, é a voz de Deus. Tem uma ilustração de um náufrago, talvez vocês já tenham visto até no WhatsApp, não me lembro de ter visto no WhatsApp, mas muito interessante, né? Da pessoa que está desesperado, porque ele foi nadando até uma ilha e já estava lá 3 meses, numa ilha no meio do Pacífico, sem nenhuma chance, sem ninguém passar por lá. E ele, naquela sobrevivência, na luta pela sobrevivência, acabou construindo uma cabana, né? E lá, todo dia, orando para Deus, chorando para mandar um socorro, que ele queria voltar para ver a família dele e tal. E já faziam 3 meses. E aí, um dia, ele está desesperado. E ele estava lá, Senhor, tem que mandar esse socorro, eu não estou aguentando, né? E ele foi caçar, pescar alguma coisa lá para comer, e ele deixou o fogo aceso lá na cabana, e quando deu um vento lá, e o fogo atingiu a palha da cabana, e pegou fogo na cabana. A hora que ele vem de longe, vindo lá com o alimento para o lado da cabana, a cabana pegando fogo, falou assim, Senhor, isso é para acabar comigo, isso eu oro para o Senhor me mandar alguém para me socorrer, e essa cabana que eu demorei mais de 20 dias para construir, para me proteger da chuva, agora até isso o Senhor me tirou, Senhor, o Senhor não tá nem aí comigo mesmo, né? E chorou, e chorou, e chorou, né? E aí naquele desespero todo, ele se largou lá na praia lá e até dormiu, e ele acordou com o apito do navio. E aí, aquele navio, Deus, já na tragédia, Deus promove o socorro, né? Porque aquele incêndio da cabana foi Deus que promoveu, para que o navio, que passando lá, não sei aonde, que ele nunca ia ver, visse aquela fumaça e viesse em socorro dele. Às vezes, irmãos, nossa vida está passando por uma situação, e você fala assim, olha, a situação está tão ruim, e Deus vem e ainda piora. Não. Confia no Senhor, que nessa hora que você acha que se piorou, foi aí que Deus te mandou o socorro. Deus, Ele conhece a nossa necessidade, né? E então eu queria dizer para você o seguinte, Deus não me ama, como nós falamos no domingo passado. Não tem nada que você possa fazer para Deus te amar mais, nem amar menos. Porque Ele nos ama, porque Deus, Ele nos fez com um amor tão grande, de trazer nós para Ele.
E tudo isso que tem acontecido na minha vida, na sua vida, é para nos aproximarmos mais de Deus. Tem 3 grupos de pessoas que acusavam Jesus. No verso 39, a palavra diz que os que iam passando, lembra? Os que iam passando, ei, sofre aí, né? E humilhava Jesus. Os sacerdotes, os escribas e os anciões, você não é o filho de Deus, você não é aquele que diz que construiu o templo em 3 dias, salve-se a si mesmo, né? E os próprios ladrões na cruz também zombaram de Jesus, né? Então, essa afronta de todo lado, né? Você pega aqui um hipócrita, um religioso, um safado, né? Vem do inimigo, mas são emissários do diabo. Que Deus não aprovou isso, né? Mas são emissários do diabo que vêm para nos jogar nos despenhadeiros. Mas sabe o que tinham tudo isso? Por que o Satanás mandou esses emissários para Jesus? Tudo isso tinha um propósito. Não vale a pena aí, meu, desce dessa cruz. Não vale a pena, desce dessa cruz. Então, é tudo que Satanás queria, né? Que Jesus manifestasse, tal, porque se ele não cumprisse até o fim o propósito, nós não teríamos chance. Isso vocês já entenderam? Se Jesus não fosse até o fim, nós não teríamos chance. Então, tudo que ele queria é que Jesus descesse da cruz. Ele sabia que Jesus tinha poder para fazer milagres, grandes coisas. Provocaram Jesus para ver se Jesus falava assim, eu vou mostrar o poder de Deus agora, né? Vou ficar nervoso aqui, vou provar que eu sou Deus. E descesse daquela cruz para ele mostrar que ele é Deus. E nisso aí, aonde nós iríamos parar? Acabou-se a esperança nossa. Então, tudo isso, irmãos, veio para tentar fazer com que Jesus descesse da cruz. Eu queria dizer para vocês, para nós encerrarmos aqui, que tem muitas lutas nossas, particulares, que só você sabe o que está passando, que é para você desistir do propósito de ir até o fim, para você descer da cruz. O descer da cruz, quando Jesus, a palavra diz lá, se você quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me, né? Então, diante dessa luta de dificuldade, tudo que o diabo quer é que nós descemos da nossa cruz, ou seja, que a gente desista de seguirmos aquilo que a palavra de Deus tem nos dado, aquilo que nós entendemos que é verdadeiro, para que a gente venha a se afastar de Deus. Eu queria dizer para vocês o seguinte, Jesus, no ministério dele, ele expulsou demônios o tempo inteiro, mas foi na morte na cruz, quando ele entregou o seu espírito para Deus, que a palavra diz que grandes coisas aconteceram, que todo o inferno, ele foi derrotado ali. Então, não é a pessoa expulsar o demônio que ele é um cristão vencedor. Não é ele ter poder espiritual, ser usado por Deus num dom, que ele é um crente vencedor. Mas é ele ir até o fim, assim como Jesus foi. Se Jesus, que expulsou o demônio, que fez isso, fez milagres, grandes coisas, ele não tivesse ido até o fim, ele não teria conseguido a maior vitória, que o inferno foi vencido quando Jesus morreu, quando ele entregou o seu espírito naquela cruz. Então, ele era o justo que foi injustamente sacrificado. Então, por ter sido tocado, ungido do Senhor foi tocado, o inferno perdeu o poder. Então, nisso que nós temos que entender, que quando nós não desistimos de tomarmos a nossa cruz, nós estamos certos da nossa vitória. Porque a maior vitória é nós não pararmos no meio do caminho, né? Então, tomar a cruz é ter uma segunda natureza do céu, é ver o sobrenatural acontecendo na nossa vida. Tomar a sua cruz é você entender que aquela verdadeira paz, amor e alegria que nós buscamos, que a gente venha ter a manifestação do Espírito Santo na nossa vida, com longanimidade, benignidade, com fidelidade, com domínio próprio, é ver que você vai começar a perdoar, segundo aquilo que a Bíblia nos ensina,
É quando você começa a crucificar a sua carne, e fala assim, não, a minha carne quer isso, mas eu quero agradar a Deus. Isso é tomar a sua cruz, é você entender o que é mais importante. Jesus abriu mão de tudo quando ele entregou o seu espírito para o Senhor. O que aconteceu naquela hora? A Bíblia falou para nós aqui, né, no verso 50. Os sepulcros se abriram. Mortos em Cristo se levantaram e andaram pela cidade, voltaram. Irmãos, coisas estrondosas aconteceram, que tanto é que foi, aí alguém falou assim, olha, esse verdadeiramente era o Filho de Deus. E por quê? Porque ele foi até o fim. E quando nós não desistimos, quando nós vamos até o fim, coisas estrondosas vão acontecer na nossa vida, na nossa família. E a partir de mim, de você, Deus vai testando, né, ao quanto nós estamos buscando. Então a chave do mover de Deus é que a gente cresça em Cristo. Então, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, quando você buscar isso, olha, eu sei que eu estou muito longe ainda, mas Deus vai me dar força para eu buscar entender, dar outra face, para ser mais manso, para ser menos picuinha, de ser mais intransigente com as coisas. Aí Deus vai trabalhando a nossa vida. Daqui a pouco, o seu espírito vai sendo maior do que a sua carne na luta de todos os dias, e Deus vai trazendo a vitória para você. Então, a transformação que nós buscamos, Paulo diz, né, Gálatas 2:20, logo, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, Deus nos dá autoridade, nos dá força para nós vencermos a nossa carne, mas nós temos que saber o que nós queremos. O que nós queremos? Nós não podemos descer da cruz, assim como Jesus não desceu da cruz o tempo inteiro em que ele foi testado, né? Então, começa com isso. A hora que a luta vem, que você está passando por prova, fala, Senhor, eu me rendo a minha carne a Ti, para que eu possa crescer no Espírito. Aquela vontade que você tem de explosão, entrega para o Senhor, né? Coloca os seus pontos de fraqueza, e Deus vai poder trazer um novo, aquela transformação, aquele Jacó transformado em Israel na sua vida, amém? Fica em pé para nós encerrarmos, então. Fecha seus olhos. Senhor, eu quero agradecer, meu Deus,